Senhor Edinaldo Batista Libânio, tudo bem? Grafite? Fala, Barbosa. Boa noite, irmão. Como é que você tá? Tudo na paz, graças a Deus. Como é que tá por aí? Desculpa o atraso aí. Viu? Dar uma saída ali, resolver o negócio, mas já tô de volta já. Como é que tá aí? Tudo bom? Tudo certo, graças a Deus. Porto Alegre, respirando eleição, respirando O Brasil, muito né? calor. Tá O Brasil calor aí? tá muito calor. Aqui Muito tá calor. chovendo, aqui tá meio nublado, tá chovendo, tá uma temperatura agradável aqui no Rio, viu? Me dá bem, porque o verão aqui é maçarico, viu? É maçarico ligado 24 horas, viu? É verdade, é verdade. Irmão, deixa eu te agradecer primeiro a gentileza de bater esse papo com a gente, trocar uma ideia, falar um pouquinho de carreira, falar de futebol, Opa! falar de seleção brasileira. Mas, cara, eu vinha falando no início da live, passou pelo Santa Cruz, passou pelo Grêmio, passou pelo São Paulo, Atlético Paranaense, seleção brasileira. Fora do Brasil, quais foram os clubes? Fora do Brasil, atuei no futebol coreano, né? Na época que eu jogava no Grêmio ainda, eu fui emprestado um ano no futebol coreano, no LG Anyang, atual LG. Mudou o nome do clube agora é outro nome. Na época que eu joguei LG Anyang, atuei na França, no Le Mans da França, né? Um clube que hoje está na terceira divisão, mas na época estava na primeira divisão. Aí Wolfsburgo da Alemanha, Al Ahly Club dos Emirados Árabes, o Al Saad dos Emirados Árabes. Depois eu voltei para o Brasil. Aí Santa Cruz, tive pelo Grêmio, Goiás, Atlético Paranaense, São Paulo. Uma carreira legal, graças a Deus eu consegui realizar alguns sonhos que eu tive ao longo dessa carreira aí, foi gratificante. 2002, que foi a época do Grêmio, foi uma passagem rápida. Tu acha que, falando um pouco da carreira, para depois a gente entrar na situação de que agora é nosso colega, cronista esportivo também, comentarista dos canais Sport TV, Rede Globo e tudo mais. Sobre o Grêmio em 2002, tu acha que daqui um pouco faltou um pouquinho mais de oportunidade naquela época? Acho que oportunidade não, Barbosa. Acho que faltou um pouco mais de paciência da minha parte, de um pouco mais de experiência. Todos sabem que eu não tive divisão de base, né? Eu fui um jogador autodidata, eu me profissionalizei com 21 anos em 2000. E em 2002, 2 anos depois de se profissionalizar, de estar jogando na sexta divisão do Campeonato Paulista, de ter passado pela primeira divisão com o Santa Cruz, eu cheguei no Grêmio, né? Que foi o meu primeiro grande desafio na carreira. Lógico que chegar no Santa Cruz, no clube da primeira divisão, foi um desafio grande, mas quando você chega no Grêmio, é diferente, né? E eu tive muito azar de machucar logo no primeiro jogo oficial. Cheguei bem. Eu lembro de um jogo que eu fiz contra o Grêmio em 2001 pelo Santa Cruz. Na época, a zaga do Grêmio era Anderson Polga, Marinho e Roger. E nós fizemos um jogo lá no Antigo Olímpico, foi 1-0 pro Grêmio, mas eu joguei muito, perdi gol, mas dei muito trabalho para a zaga, e ali acho que o Tite gostou de mim, pediu minha contratação. Eu cheguei no Grêmio bem, fiz uma boa pré-temporada, fiz gols na pré-temporada, e logo no primeiro jogo pela Copa Sul Minas contra o Juventude, numa dividida, eu machuquei o joelho na época, rompi parcialmente o ligamento colateral medial, né? E na época, 2002, a gente não tinha a medicina avançada que a gente tem hoje. Já tinha, né? E na época, os doutores do Grêmio optaram por botar um gesso na minha perna. Era uma lesão que normalmente demanda hoje, no futebol atual, 1 mês e meio, 2 meses, o jogador volta a atuar, né? E na época, eles optaram por botar um gesso na minha perna. E isso, eu fiquei 1 mês com o gesso. E isso, quando eu tirei o gesso, minha perna estava... deu uma secada, né? Eu perdi musculatura e aí demorou. Aí eu demorei 3 meses para voltar a treinar normalmente. E quando eu voltei no Grêmio, a equipe já estava acentuada, já estava bem. Estava o Rodrigo Fábio muito bem, o Rodrigo Mendes bem, o Fábio Baiano bem. Quem mais tinha? A gente tinha o Rodrigo Mendes, Rodrigo Fábio. Quem mais a gente tinha no Grêmio naquela época de atacantes? Então o Rodrigo Mendes estava muito bem, eu não lembro todos os jogadores que tinha no setor ofensivo. Tinha o César, que tinha subido da base, e aí eu perdi espaço e
Acabei entrando naquela semifinal da Libertadores contra o Olímpia, né? Aquela oportunidade de jogar caiu no meu colo, porque os jogadores estavam lesionados. Eu joguei, fiz um bom jogo aquele dia, mas infelizmente nós nos classificamos. E quando acabou aquela Libertadores, houve uma debandada geral, muita gente saiu, né? Aquele time que tinha sido campeão da Copa do Brasil em 2001, Luiz Mário, Zinho, Marcelinho Paraíba. O Marcelinho já não estava quando eu cheguei, mas ainda tinha Luiz Mário, tinha Rodrigo Fábio, tinha Rodrigo Mendes, tinha o Zinho, tinha Valdo, tinha Mauro Galvão. Ainda era um time muito bom, só que aí todo mundo acabou saindo, né? Que o Grêmio não conseguiu classificar na Libertadores. E aí o Grêmio teve uma transição, né? Jogadores importantes que saíram, jogadores que estavam chegando. E eu não consegui dar sequência, acabei perdendo espaço, não estava vivendo um bom momento. Acabei voltando emprestado do Santa Cruz. E aí não consegui ter uma sequência no Grêmio, que eu lamento muito, né? Acho que 2 clubes do futebol brasileiro aí que eu lamento muito não ter vingado assim profissionalmente, não ter dado certo, é o Grêmio e o Atlético Paranaense em 2017, mas coisas do futebol acontecem. Faz parte, com certeza. Deixa eu te perguntar, quando o pessoal roda de amigos, churrasco, final de semana, vem aquele papo do futebol, eles falam em clássico. O que tu pensa sobre o clássico Grenal? Grenal, sem sombra de dúvidas, assim, acho que é o maior clássico do futebol brasileiro, né? Por tudo que representa, né? Dentro de um estado, né? Do estado, o Rio Grande do Sul não é um grande estado, assim como é São Paulo, Minas Gerais, assim, do tamanho. E ali Porto Alegre se concentra os 2 clubes, né? E Grenal, que nesse ano teve o Grenal da Libertadores. Imagina um Grenal de final de Libertadores, como é que ia ser? Ia ser o maior Grenal do mundo. Eu já joguei clássicos importantes, já joguei São Paulo e Palmeiras, São Paulo e Corinthians, São Paulo e Santos, Santa Cruz e Sport, ou seja, no Atlético Paranaense e Curitiba, mas o Grenal, eu só joguei um Grenal, fiquei no banco um Grenal, que foi no Beira-Rio, que foi 0-0, se eu não me engano, um Grenal, acho que eu não lembro se foi pelo Campeonato Gaúcho ou pela Copa Sul Minas de 2002, eu fiquei no banco, tava uma chuva danada no Beira-Rio, eu fiquei no banco, eu fiquei uns 90 minutos no banco, não tive chance de entrar, eu tinha voltado de lesão. Mas assim, acho que junto com Fenerbahçe e Galatasaray, acho que é os 2 maiores clássicos do mundo em termos de rivalidade. Acho que Real Madrid e Barcelona também é muito grande pelo que as equipes têm hoje, que são os maiores clubes do mundo, mas Grenal e Fenerbahçe e Galatasaray, acho que para mim é os maiores clássicos do mundo. Eu penso dessa maneira, por tudo que envolve na rivalidade. Pergunta que surgiu e veio no meu Instagram, @BarbosaOnline, na tarde de hoje. Pedi para a rapaziada mandar algumas perguntas. Eu vou fazer agora para depois não esquecer, o pessoal ficar bravo comigo. A primeira pergunta que veio do Marcinho: melhor técnico e o melhor parceiro de ataque que tu teve? Rapaz, treinador teve alguns muito bons, velho. Assim, o treinador que eu trabalhei na Alemanha, né, o Felix Magath, era um cara sensacional. Assim, acho que o melhor momento que eu vivi na carreira foi com ele. 2005 no São Paulo também eu vivi um grande momento com o Emerson Leão e depois com o Autuori, assim, que os dois chegaram assim que eu trabalhei. Eu gosto muito do Autuori. Eu sou suspeito para falar porque o Autuori foi um cara que me acrescentou muito na minha carreira, o próprio Muricy Ramalho, mas se for para escolher um assim, eu trabalhei com o Kiki Flores também nos Emirados Árabes, é um cara sensacional, mas assim, o Autuori e o Leão, assim, para mim, aqui no futebol brasileiro, foram muitos treinadores muito importantes para mim. Eu trabalhei com o Tite aí também no Grêmio, não era o Tite que é hoje, foi há 18 anos atrás, mas o Autuori, assim, e o Leão, assim, são treinadores assim que eu devo muito, assim, eu cresci muito com eles, evoluí bastante como profissional com eles, e foram 2 treinadores que me ajudaram bastante, me amadureceram bastante, né? O Muricy, eu trabalhei com ele no Santa Cruz e no São Paulo também, foi muito produtivo, mas se for para escolher assim, eu fico entre Paulo Autuori e Emerson Leão, assim, que para mim, muita gente fala, pô, tu gosta do Leão, você é doido, o Leão é chato, o Leão é isso, aquilo. Mas para mim foi muito bom profissionalmente, eu cresci muito, eu evolui bastante como profissional, como pessoa. E para mim são os 2 melhores que eu trabalhei no futebol brasileiro. 2 profissionais que estudam, né, o futebol, como a gente costuma falar. 2
técnicos estudiosos, caras que praticam e usam muito a planilha, a conversa, e muito menos o motivacional e muito mais o lado técnico e o lado de se estudar a profissão realmente, estudar o futebol, tá mente aberta para coisas novas, porque tem aquele técnico que acredita num processo, né? E ele vai naquele processo até o final da carreira. Ele perde, ele ganha, ele passa, mas não muda o jeito de jogar. Realmente, o Tite é um cara que eu gosto muito também, Barbosa. Desculpa te interromper. Assim, o Tite é um cara... Eu trabalhei com o Tite e com o Kleber aí no Grêmio. E assim, o lado motivacional do Tite... Hoje eu não sei como é que ele tá, mas se ele tá na seleção brasileira é porque ele tem muita capacidade e ele evoluiu bastante com os trabalhos que teve no Grêmio Internacional, Corinthians, onde ele... assim, foi grandioso, ele é grandioso nos clubes que passou e está na seleção, mas pelo lado motivacional, o Tite era a preeleição dele. Eu lembro no antigo Olímpico, né, que a gente, você conhece o Olímpico, né, o antigo Olímpico, a gente concentrava lá em cima, né, tinha os barzinhos, ó, os quartinhos lá em cima, né, o banheiro lá no fundo, a gente descia aquela escada ali, depois da preeleição dele, era aquela coisa, a gente descia com sangue nos olhos, querendo vencer o jogo. Eu lembro até hoje uma preeleição dele, que é até engraçado, hoje eu dou risada. Grêmio e River Plate, acho que era oitavas de final da Libertadores de 2002. Na época, o Luizão estava no Grêmio. Olha quem tá, olha meus concorrentes, Rodrigo Mendes, Luizão, Rodrigo Fabri. Era só, nego, macaco velho, cara gigante no futebol. E aí, eu não me liguei aquele dia que a preeleição dele foi tão boa, foi tão motivacional que eu desci. Hoje se eu tiver uma chance, eu vou entrar no jogo, eu vou, comer grama. E eu não me liguei que o Tite sempre concentrava 22, levava um da base e cortava um menino que subia do profissional e mais um, né? E esse dia eu não me liguei que ele levou 23, eu não me liguei, eu sempre me ligava nisso, né? Será que vai ter o corte? Será que eu vou estar? E ele fez uma pré-eleição fantástica, velho. Uma pré-eleição, nós descemos, vamos. Quando eu cheguei no vestiário, no meu lugar, não tava camisa. Falei, puta, fui cortado, velho. Eu fiquei com uma cara de cachorro na hora. Mas tu não pode demonstrar que você tá triste, que você tá chateado, porque, um vestiário ali antes do jogo, né? Eu peguei, saí do vestiário, fui lá pro DM, fui pra academia, fiquei lá. Eu fiquei mó triste, fiquei, pra baixo, um jogo desse, mas nem me liguei. Aí hoje eu dou risada, eu conto essa história, eu dou risada, mas no dia eu fiquei chateadão, depois os caras fez o aquecimento, eu fiquei no vestiário, eu fiz oração com os caras foram pro campo, aí eu subi lá pra arquibancada, fiquei assistindo, fiquei mal demais aquele dia. Nós ganhamos o jogo, acho que ganhamos 3-1, era o jogo da volta, foi 4-0 nós ganhamos, foi o jogo da volta, nós havíamos empatado lá na Argentina, não lembro, e nós ganhamos por 4-0, 4-1, foi um jogo sensacional, mas aquele dia, quando eu vi o facão passou, pegou meu pescoço, pegou tudo e eu fui pro corte. Ai, que espetáculo, cara. E agora tu falou em estádio olímpico, me vem uma reflexão na cabeça do que era a liberdade de imprensa naquela época, né, cara? Vocês saíam do vestiário, atravessavam o estacionamento, iam pro suplementar treinar, o cara tinha acesso direto com o atleta, batia um papo antes, perguntava, tirava alguma dúvida direto com o atleta, ou antes do treino, ou depois, atendia no próprio... Cara, eu me lembro, vocês atendiam a imprensa no estacionamento, encostado nos carros, a gente batia um papo. Hoje tudo é coletiva, hoje... Claro que hoje a gente está em meio à pandemia, mas antes da pandemia, tu não podia chegar no jogador durante o intervalo, tu não pode chegar no jogador depois da partida. Hoje tu tá do outro lado do balcão, tu tá me entendendo, né? Mudou bastante, né? Ficou um pouco chato, né? Porque, assim, eu vejo evoluiu muito a tecnologia hoje em dia, né? Eu lembro essa época mesmo, a gente saía, vocês já estavam ali, perguntavam, e aí, Grafite, e aí, Zinho, e aí, Valdo, Mauro, a gente saía, acabava o treino, a gente saía, falava um pouco ali, não tinha esse negócio de... A coletiva era do treinador depois do jogo, não tinha isso, tinha aquela sala do Grêmio, a coletiva era do treinador, e hoje ficou treino fechado, aquela coisa, o torcedor não pode. Eu lembro quando eu jogava a gente estava aí no Grêmio, o treino sábado de manhã,
lotado de gente na grade ali assistindo o treino, acompanhando os treinamentos. No São Paulo, abria o CT de sábado para os torcedores assistirem o treino. Hoje é tudo treino fechado, lógico que hoje tem a pandemia, uma situação totalmente diferente, mas antes da pandemia já estava chato. E sabe o que é interessante? Eu cresci ouvindo o jogo no rádio, acompanhando o jogo no rádio, que eu morava no interior de São Paulo e escutava jogo do São Paulo, do Corinthians, assim, eu escutava no rádio, que não passava na TV na época. Só no interior de São Paulo passava jogos do Rio de Janeiro, só que eu torcia para os clubes de São Paulo, eu torcia para o São Paulo na época. E eu acostumei a ouvir no rádio. Então a gente só sabia o que acontecia nos clubes, com os jogadores, através de vocês, da imprensa, vocês que entrevistavam, vocês que faziam as matérias. Tipo, o Grêmio treinava na sexta, no sábado de manhã, no programa que ia falar o que aconteceu no treino, aquela coisa. E hoje em dia tem a rede social. A rede social aproxima muito mais o torcedor do jogador. Tipo, o jogador tá na concentração lá jantando, ele liga o Instagram dele, o torcedor consegue ver, pô, o Neymar tá jantando lá na Granja Comari agora, com o Richarlison, com os caras. E vocês ficaram, tipo, nós, né? Hoje eu falo vocês, mas é nós, né? A gente ficou a ver navio, porque a gente que levava a informação, vocês que levavam a informação pro público, e ficou sem esse acesso, sem esse controle. Pô, tu falou comigo pelo Zap, o Grafite, vamos fazer. Eu sou solícito, agora imagina que você deve passar para fazer com outras pessoas, com outras. Não dá, não quero fazer. Então ficou tudo muito chato, né? Ao mesmo tempo que o torcedor está mais próximo de seus ídolos com redes sociais, com interação, essas coisas, com lives, mas ficou mais distante, porque antigamente, para vocês, para os repórteres de campo, setorista, ficou muito vago, né? Ficou um trabalho, vocês ficaram sem trabalho para fazer, assim, entre aspas, né? Porque ficou chato o futebol hoje em dia, né? Eu trabalhei na Europa e na Europa realmente não existia a entrevista no intervalo. Isso aí eu já estava acostumado quando eu voltei para o Brasil. É só depois do jogo, lá na zona mista, tu fala com todos os repórteres. E aqui no Brasil adotou esse sistema também. Tem a entrevista e quando eu voltei para o Brasil, eu achei um pouco estranho. Mas eu acho legal aquela interação antes do jogo, pós-jogo. Outro dia eu estava conversando com o Carlos Eduardo Lino, com o PVC, da época que os repórteres entravam no vestiário e entrevistavam os caras só de toalha, lembra? Os caras sentados, você sentava no armário junto com o cara ali, entrevistava o cara só sem camisa. Algumas pessoas achavam constrangedores, mas isso era viver o futebol no que é na sua pureza, isso daí, e hoje a gente não tem mais isso aí, né, Barbosa? Não, sem dúvida. Cara, eu sou da época que a gente ficava na pista atlética, tanto do Beira-Rio como do Olímpico, e microfone era com 300 metros de cabo. Hoje tá aqui, ó, tudo sem fio, tudo uma beleza, tudo mudou. Eu não sei se tu vai lembrar, mas nessa época que em 2002, quando eu estava fazendo o setor do Grêmio, foi na época da rádio Metrô, 93.7, alguma coisa assim, que era uma rádio de samba que entrou no futebol. Né? Uhum. Então, o que acontece? A nossa relação com os atletas era tão próxima que naquela época a gente fazia um happy hour junto, um samba, um pagode, e nunca saiu disso. Do meu microfone nunca saiu. Essa noite eu vi o fulano. Então as coisas parece que mudou, perdeu a essência. E quando a gente fala em raiz, é disso que a gente está falando. O futebol não pode perder a alegria, a felicidade que sempre foi, né, cara? Virou um negócio, né? Virou muito mais um negócio do que uma válvula de escape para os problemas da população, né? O futebol, domingo à tarde, domingo 4 da tarde, é horário nobre do cara ir para o estádio. O cara esquece que tem problema, que está devendo no bar, que está com um monte de dívida. O cara vai torcer e ali ele tem 90 minutos, 1h30, 2 horas de emoção, de felicidade, ou quem perdeu de tristeza, mas e tá acabando isso, né? O futebol virou um negócio eu não conheço política, né, meu? Futebol você é do meio, você sabe, né? O torcedor não tem a visão que a gente tem de dentro do futebol. O torcedor é muito mais razão, a gente é muito mais emoção, a gente é mais com razão. E o futebol no seu meio, no seu ali, no futebol não é pureza, os bastidores é muito
É complicado, não é fácil. Você sabe, né, Barbosa, que o meio do futebol não é fácil, é um meio que mais passa uma alegria muito grande, né? Trabalhar no futebol profissional é muito bom, é muito gratificante. E eu sinto falta disso também, né? Agora que eu tô desse lado, então, que eu sinto mais falta ainda. Às vezes o pessoal me pergunta, Grafite, tu tem saudade de jogar bola, de fazer gol? Eu não sinto tanta falta de jogar, de fazer gol, de jogar um jogo decisivo, não. Mas quando eu tô na transmissão e vejo os caras saindo do vestiário, ali, aquele caminho do túnel ali, aquela resenha no túnel, aquilo ali eu sinto falta. O dia anterior ao jogo, à noite no hotel, a resenha no quarto, no lanche das 10, aquela coisa, sabe? Essas coisinhas que eu sinto falta, sabe? Da resenha com os caras, de estar ali, de, pô, amanhã como é que vai ser? Amanhã eu quero fazer 2 gols, amanhã eu quero fazer 3 gols, quero pedir música. Então, esse negócio que eu sinto falta. Assim, jogar, fazer gol, lógico que eu sinto falta, mas essas coisas assim, esses detalhes assim, sair do treino com a bolsa, tomar banho, ir para concentração, ir para o hotel, essas coisas eu sinto falta muito ainda. Cara, hoje está de colega para colega, eu vou abrir essa informação, essa história que eu vou contar, eu nunca tinha contado para ninguém assim publicamente, nos bastidores eu sempre falo para a galera. Hoje não precisa, né, dessa estratégia que eu usava lá em 2000, 2002, porque hoje tudo é coletiva, né? Hoje tudo é entrevista coletiva, então todo mundo tem os mesmos direitos. Mas lá em 2002, né, o cara que estava começando, ele tinha que ter alguma malandragem para poder chegar no jogador, né? Então o que eu fazia? Naquela época, e hoje ainda, porque ele está em atividade, para mim é referência, e de repente tu vai saber de quem eu estou falando, José Alberto Andrade, Sim. repórter da Rádio Gaúcha. O que eu fazia? Eu colava no Zé. Se o cara falar para Gaúcha, ele vai falar para mim. É, verdade. Entendeu? É E verdade. hoje não precisa, porque hoje é tudo coletiva, todo mundo tem o direito da pergunta e segue o baile. Mas é uma história engraçada, cara. Eu chegava assim, É, ó, na pista ou na zona mista, que na época não tinha zona mista, mas em algum momento, algum setor que os jogadores fossem passar, cadê o Zé? Cadê o microfone da Gaúcha? E ali eu ficava. Tipo, é. agora alguém eu vou pegar. E, cara, sempre deu certo, viu? Olha aí, tá vendo? Contando segredo, né? Infelizmente, hoje em dia não dá mais isso, né? Hoje tem assessor de imprensa, assessoria de clube, as entrevistas agora quem manda a Sonora são as TV dos clubes que mandam. Hoje, os clubes têm TV hoje, né? Antigamente não existia isso. Era no rádio ali, na resenha, a resenha no rádio, né? Que hoje existe inúmeras mesas redondas no futebol. Eu faço troca de passes, em todo canal você liga depois da rodada. Antigamente era só no rádio. Não tinha essa resenha, esse bate-papo dessa resenha, não era só no rádio. E realmente quem é do futebol raiz, do começo dos final dos anos 80, final da década de 90, quando eu comecei no futebol, mas que eu era torcedor ainda, isso aí deixa muita saudade. Sem dúvida alguma. Cara, sobre a seleção brasileira, eu quero que tu me confirme uma situação. Se eu não me engano, tá? Se eu tiver errado, por favor, me corrija. Tu participou pela seleção brasileira no jogo de despedida do Romário. Quando ele foi substituído, quem entrou foi o Grafite e tu fez um gol. Foi, verdade. Lá em 2005, né, eu tava muito bem naquela época, não tava, eu era considerado na época o melhor jogador em atividade no Brasil, eu tava bem no São Paulo, fazendo gols, era artilheiro do time na Libertadores, e a convocação aquele ano foi só para jogadores que atuavam no Brasil, né, e quando apareceu a despedida do Romário, a gente ficou no hotel lá olhando o Romário nem descia para jantar, ele jantava no quarto, velho, doido para ver o Romário, bater a resenha com ele. Mas quem tinha muito mais intimidade com ele na época era o Robinho e o Carlos Alberto, né? Os caras, ô Bachola, ô Bachola. E quando o Parreira falou, ó, tu vai entrar no lugar do Romário. Pô, vou entrar no lugar do homem, o homem meteu o gol, a despedida dele, mas tô nem aí não, velho. A primeira bola que sobrou ali, eu fiz o gol, assim, inclusive o meu único gol com a seleção brasileira. Depois, posteriormente, eu fui convocado, né, para jogar os jogos eliminatórios contra o Paraguai em Porto Alegre e contra a Argentina lá em Buenos Aires, mas eu estava machucado, porque quando eu machuquei, eu tive minha lesão no São Paulo
E aí eu não pude defender a seleção. Aí ali talvez poderia ter começado trilhar um caminho na seleção, né? Aí teve a Copa de 2006, né? E como eu me machuquei, eu fui para a seleção junto com o Fred, né? E o Fred foi o quarto atacante da seleção brasileira na Copa de 2006. Talvez eu poderia ter tido essa vaga, né? Mas infelizmente são coisas da vida do futebol. Mas foi a minha estreia na seleção brasileira. E posteriormente, em 2010, veio a Copa do Mundo, né? Cara, a rapaziada tá perguntando aqui para te contar um pouquinho como é que foi a repercussão do gol no Bayern. Rapaz, aquele gol lá até hoje eu já tava fazendo, tá na área, né? Até o apresentador, o Igor, brincou comigo. Grafito, tu assiste muito aquele gol? Eu falei, eu assisto bastante, que eu recebo sempre aquele gol, né? Eu não tenho o Instagram, mas eu tenho o Twitter, né? O Grafa23. E vira e mexe, né? Hoje eu sou embaixador do clube, né? Do Wolfsburgo, né? No Brasil e fora do país. E vira e mexe, o clube posta lá no Instagram aquele gol de 2010. Aquele gol é muito, assim, simbólico, porque eu fiz aniversário no dia 2 de abril, numa quinta-feira, e aquele jogo foi no dia 4, no sábado. Aquele dia nós vencemos o Bayern por 5-1. Nós assumimos a liderança do campeonato alemão e posteriormente fomos campeões. E eu assumi a liderança da artilharia também. Eu estava com 18 gols. Tinha um jogador com 18 também e o outro com 19. Aquele dia eu fiz 2 gols, assumi a artilharia, também fui artilheiro do campeonato. Então aquele gol é muito especial. Além de ter sido contra o Bayern de Munique, né? O maior clube alemão, um dos maiores clubes da Europa. E eu não ganhei o prêmio Puskás aquele ano porque eu não fui na cerimônia. Você acredita nisso, Barbosa? Eu não ganhei o Puskás porque eu não... Foi. A história até é engraçada, assim, até meio áreas de drama, porque foi o primeiro ano do Puskás, né? O Puskás não tinha a notoriedade que tem hoje, né? Hoje o Puskás todo mundo fala, e foi o primeiro ano que teve o prêmio de melhor gol. E aí chegou o comunicado lá, a Bundesliga para no mês de janeiro, né? A gente tinha um jogo dia 18 de janeiro, que era pela Copa da Alemanha, e aí dia 19 de janeiro, de dezembro, 18 de dezembro era o jogo, no dia 19 de dezembro nós já estávamos livres e voltávamos no dia 10 de janeiro, né? Aí eu marquei minha passagem para viajar para o Brasil no dia 19 de manhã, né? A minha família já tinha ido, eu ia jogar o jogo, no outro dia de manhã eu viajava. E aí o comunicado chegou no Wolfsburgo no dia 14. Eu acho que era no dia 14, era uma sexta-feira, se eu não me engano. E esse jogo foi numa quarta-feira à noite, né? Dia 18. Eu lembro até hoje. O comunicado chegou 4, 5 dias antes. Só que o pessoal do Wolfsburgo só me comunicou no dia do jogo à tarde. Grafite, chegou o convite para você. Você foi finalista do Prêmio Puskás. Eu sabia que eu estava concorrendo. Eu não sabia se eu estava na final. Você está na final, você e mais 2 gols, o seu gol, e a cerimônia é dia 21 em Zurique. E eu tinha marcado a passagem para o dia 19. Aí eu perguntei pro pessoal do clube, vocês vão mandar alguém? Eu tenho que ir. Aí o clube não deu tanta atenção. Como o clube não deu tanta atenção, eu também não dei. Eu achei que, eu vou perder 2 dias de férias, doido para voltar pro Brasil. Na Alemanha, menos 25 graus, estava na Alemanha, um frio danado, doido para vir pro Brasil. Não fui. Aí o Cristiano Ronaldo ganhou um gol de falta que ele fez contra o Porto, né, quando ele disputava o Real Madrid, mas o meu gol, assim, modéstia à parte falando, foi muito mais interessante, né? E aí depois, quando eu voltei de férias, chegou um comunicado lá no clube que eu havia ganho, mas eles não poderiam dar o prêmio porque não tinha, o clube não havia mandado nenhum representante. Eu não fui e o clube não mandou nenhum representante. Aí eu não poderia receber o prêmio. Aí, assim, simbolicamente eu ganhei, mas oficialmente é do Cristiano Ronaldo. Ah, que máscara, cara. Teve que entregar. Tipo assim, entregou, né? Deixa o Cristiano, tá sem compromisso, então, tá sem agenda. Deixa tá ele lá. Mas aí foi, aí eu não conquistei, né? Senão poderia estar na minha prateleira lá de troféus o primeiro Puskás, né? Ia ser notório, porque o primeiro Puskás é notório, né? Ia ser a primeira edição e eu teria ganho. Vai coisas da vida, do futebol. O que fica é a história. Se tu tivesse ido lá, receber o troféu, de repente não estaria trazendo essa história aqui pra gente. É verdade, teria... Mas ia ser interessante ter ganho, né, Barbosa? Ia ser bom, né? Sem dúvida alguma. Cara, virando um pouco a chave agora, pegando a chuteira,
amarrando os cadarços, né? Deixando a chuteira de lado. A história no futebol foi fantástica, né? Tá na história do Santa Cruz, tá na história do Grêmio, tá na história do São Paulo, cada um com a sua proporção, Atlético Paranaense, futebol europeu e tudo mais. Virada de chave, foi programado e estudado, planejado, entrar na crônica, receber o convite e disse, gosto do desafio, eu vou. Como é que foi isso aí? Então, isso começou no final de 16, né? Quando eu saí do Santa Cruz e fui pro Atlético, né? Eu fiz uma reportagem com o Thiago lá da Globo, né? O Thiago... Como é que é o sobrenome dele? Leifert? Não, lá de Recife. Pô, esqueci o sobrenome dele, Não é Thiago Costa, não. Esqueci o sobrenome dele. É o Thiago, o repórter da Globo lá de Recife. Eu fiz uma matéria com ele. Quando começou o Campeonato Brasileiro de 2016, eu marquei 2 gols nos 3 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro. Eu, nas primeiras 3 rodadas, já tinha marcado 6 gols, né? Marquei 2 gols contra o Vitória, 2 contra o Fluminense e 2 contra o Cruzeiro. E ele fez uma aposta comigo. Se eu marcasse 15 gols no campeonato, ele ia botar uma peruca loira. E se eu não marcasse os 15, eu ia botar a peruca loira, né? Aí acabou terminando o campeonato com 13 gols, que eu não joguei a última rodada do campeonato, né? Porque teve o acidente infelizmente teve o acidente da Chapecoense naquele ano, né? Aí adiou a última rodada. Aí a última rodada foi uma semana depois e eu já tinha uma viagem marcada para ir para Dubai, que eu tinha umas coisas para resolver, que eu tinha voltado recentemente de Dubai, e eu não joguei a última rodada contra o São Paulo. Aí eu terminei com 13 gols e os 3 artilheiros do campeonato terminaram com 15 ou com 14, se eu não me engano. Foi o Fred, o Diego Souza e o William Potker. E o último jogo do Santa Cruz foi contra o São Paulo, no Morumbi. Talvez eu marcaria 2 gols, não sei, poderia ser artilheiro também, mas eu acabei não jogando. Aí quando o Thiago foi fazer essa matéria comigo, eu já estava de férias, ele falou, negão, por que você não vira comentarista quando você parar de jogar? Você fala bem, você tem boa pronúncia, você se expressa bem. Eu falei, não sei não, vamos ver quando eu parar de jogar. Aí eu fui pro Atlético, acabei não vingando no Atlético, acabei voltando para Recife. E aí, quando eu parei de jogar em 2017, eu falei, não vou jogar mais não, vou cuidar da minha vida, das minhas coisas. E aí eu fiquei os primeiros 2 meses eu fiquei um pouco perdido, né? O que eu vou fazer? Eu fiquei 2 meses em casa, descansando com a minha família, viajei. E aí, o que eu vou fazer? Você é empresário, o meio de empresário, você sabe como é que é, né? Você tá no meio do futebol, é um meio bem, não é dizer sujo, né? Mas ninguém respeita ninguém. E não é o meu perfil, né? Não é o meu... os caras, o grafite tem que ser treinador. Eu falei, não, treinador não dá não. Porque os últimos anos de carreira, quando você tem 30, 35, 36, 37 anos, você fica mais perto da comissão técnica do que propriamente de jogadores. Você tem um diálogo melhor com o treinador chega, te consulta. Ô, grafite, estou pensando em fazer isso, aquilo. E aí eu tive essa experiência no Santa Cruz com o Milton Mendes, com o Doriva, com o Martelotti. Aí no Atlético Paranaense com o Paulo Autuori, depois voltei no Santa. Então eu fiquei, mas não levava jeito. Aí surgiu o convite da Globo lá de Recife para comentar alguns jogos do Campeonato Pernambucano e os jogos da Copa do Brasil. Aí eu fui 3, 4, 5 vezes, o pessoal grafito, leva jeito, você precisa se soltar mais, falar mais alto, botar sua voz mais para fora, porque a pessoa que cuida da nossa voz aqui na Globo aqui, a nossa, como é que fala? Nossa, hoje eu tô a Fono fala que eu tenho a voz de cantor. Eu falei, não, eu não canto nada não. Ela fala que a minha voz é muito, muito forte, né? Muito, que eu precisava botar para fora essa voz, né? E aí eu comecei a fazer, aí surgiu o convite para fazer o troca de passes durante a Copa. Aí eu vim pro Rio para fazer o troca de passes durante a Copa, fui bem, aí com os negócios fazendo tática no telão lá, e o pessoal gostou, acabou surgindo o convite, aí eu tô aí, 2 anos já, que eu tô aí já, desde setembro de 2018, e eu tô gostando, tô achando legal, tô aqui no Rio já faz 2 anos, a família tá aqui também, estamos bem adaptados, vamos ver até quando vai isso daí, mas eu tenho planos aí no futuro voltar a trabalhar com futebol, né?
trabalhar num clube ou até trabalhar como empresário, porque eu sou do meio, eu tenho muito contato, tenho muito conhecimento, né, no futebol europeu, na Alemanha, lá no Oriente Médio, nos Emirados Árabes, no Catar, né, e eu não posso perder essa chance de fazer uma ponte disso daí e trabalhar com isso, né, porque vai ser importante. A vida após o futebol é muito mais longa do que a dentro do futebol. A gente tem que... É difícil você parar, você mudar um padrão de vida, porque tu para de entrar, né, e só começa a sair, só começa a sair, só começa a sair. Aí se o cara não ter controle, não tiver um bom rendimento, não ter tranquilidade para cuidar das coisas, é difícil. A vida pós-futebol é muito difícil, é muito mais longa, mas eu penso em voltar a trabalhar com futebol sim, ô Barbosa. Resumindo, o Thiago, repórter da Globo lá em Recife, foi o cara que te botou para sonhar, né? Então, ele plantou a sementinha lá, e depois o Jorge Guilherme, né, que hoje é diretor nosso aqui na Globo, aqui no Rio, que era lá em Recife também, me convidou e as coisas começaram a fluir. Eu comecei a trabalhar com o Rembrandt lá, comecei a trabalhar com o Cabral Neto, pessoas que me ajudaram bastante na minha adaptação. Aí cheguei no Rio, no Troca de Passes, Ana Thaís, Gustavo Villani, Thiago Maranhão me recepcionaram muito bem, né? O pessoal da Globo lá, Fernanda Calache, a direção da TV. O pessoal gosta muito de mim lá, independente de eu ter sido jogador não, mas eu vejo o carinho do pessoal comigo lá, eu trato todo mundo bem também. Então eu tô feliz, eu tô achando legal, tô gostando. Vamos ver até quando a gente vai como comentarista. É difícil, não é fácil não, Barbosa. Eu tenho algumas dificuldades, principalmente em jogos, né? De comentar jogos. Eu gosto de fazer o programa, o Troca de Passes, outros programas. Eu me sinto mais à vontade. Agora, comentar jogos é muito difícil, porque são comentários curtos ali, coisa... E eu não consegui pegar esse feeling ainda de comentar jogos. Eu tenho muita dificuldade, recebo muita crítica na rede social dos torcedores, mas é normal, a gente vai evoluindo, vai conhecendo, estudando um pouco e depois vai crescendo como dentro do meio. Eu, particularmente, gosto muito Obrigado. Porque eu acredito, viu, Grafite, eu acredito que a gente precisa comunicar com a linguagem que as pessoas entendam, né? Eu, por exemplo, sou um cara que entrevista coletiva do técnico Tite me deixa muito nervoso, né? Porque o Tite é um cara que se expressa muito bem, tem umas palavras que é só dele, ele tem uma maneira de escrever o futebol que é muito dele e que é difícil para as pessoas. Mas eu acredito que a linguagem futebolística, a linguagem do povo, ela favorece, né? E eu tenho alguns nomes da imprensa aí que eu tenho essa referência por descrever com a linguagem fácil para que o torcedor entenda o que a gente está querendo dizer. Então eu acho isso muito interessante. Cara, sobre política no futebol, eu queria tocar nesse assunto contigo, quero pegar o São Paulo, porque é um clube que tu passou, né? E eu quero te fazer duas perguntas em uma. Primeiro, tu acha que a política chega até o vestiário? Realmente, né? Daí é uma opinião tua da época de jogador, né? E agora uma opinião sobre o cenário da política no futebol e como é que a gente pode fazer para mudar isso? Qual é a tua sugestão? Olha, não tem como a gente não falar que a política, o que acontece no clube, eu falo assim, a política de clube, né? Tem a política do nosso Brasil, mas a política de clube, quando não é bem quando não é bem gerida, a gente pega um exemplo, o Cruzeiro, o ano passado, o que aconteceu com o Cruzeiro, né? Uma administração que fez muita coisa errada no clube, que degringolou muitas coisas erradas e acabou batendo lá no final, que é dentro do campo, né? O futebol apresentado dentro do campo. E um elenco muito forte, muito qualificado e que não conseguiu dar continuidade e acabou um clube que era super campeão, bicampeão da Copa do Brasil, disputando, buscando o título brasileiro, brigando por acontecer daquela maneira. Então, ou seja, não adianta falar que não influencia dentro de campo, que influencia. Eu vivi isso, a gente sabe quando um clube politicamente tem os problemas de atraso de salário, briga de situação com oposição, que influi no dia a dia de clube, é difícil. Acaba indo para o campo, influencia no desempenho do jogador, sim, vai falar, não, o jogador consegue distinguir isso. É difícil, não consegue. É complicado. A política dentro dos clubes, principalmente. Eu vou dar um exemplo
Tu lembra a época do Grêmio, da ISL? ISL foi no Grêmio, não foi? Teve uma... Claro, foi a época que mais pingou. E depois, quando a ISL saiu, o que aconteceu com o clube? Ficou os boletos. Então, isso daí que não pode, isso daí que é complicado no clube. E acaba estourando dentro de campo. É pro treinador, é pros jogadores, que é o pessoal que é o torcedor que às vezes não tem conhecimento disso, que age com a emoção, que vai no aeroporto xingar, que tenta agredir um jogador, essas coisas. É complicado, o futebol é bem complicado. Se não tiver a gestão bem feita, um planejamento, um calendário melhor, o futebol brasileiro é difícil. A gente vê o que está acontecendo com os treinadores aí. É culpa só dos dirigentes? Não, tem culpa dos treinadores também, que acabam interrompendo os trabalhos quando tem uma base, quando tem um suporte, acaba interrompendo o trabalho por uma oportunidade melhor. A gente não vai julgar isso. Se amanhã ou depois eu estou aqui na Globo ganhando X, amanhã outra me oferece mais, eu vou ver o que é melhor para mim. E o jogador de futebol é assim, o treinador de futebol é assim também. Só que o torcedor, quem acaba sofrendo com tudo isso, quando acontece coisa que aconteceu na ISL com o Grêmio, ou no Cruzeiro, ou nos outros clubes, o que o São Paulo vem passando ultimamente, com política, com a gestão do clube sendo muito má e acaba batendo no campo, eliminações, quem sofre é o torcedor e o clube que é lesado. Isso daí são os que mais sofrem. Porque o jogador, a gente vê o Cruzeiro caiu ano passado, a grande maioria dos jogadores estão empregados na Série A, na Série B, jogando, recebendo em dia. Quem acaba sofrendo, eu não estou julgando eles, que eles fizeram errado, não. Mas o jogador, quando o clube cai para a segunda divisão, para a terceira divisão, ele vai para outro clube, mantém o mesmo salário, o dirigente sai, vai para outro clube, e quem acaba sofrendo, quem é lesado é o clube e o torcedor que sofre. Sem dúvida alguma. Deixa eu aproveitar esses últimos 10 minutos desse nosso bate-papo, te perguntar um pouquinho sobre a dupla Grenal. No centro do país, a imprensa já entendeu o que aconteceu com o Kudê, porque aqui no Rio Grande do Sul ninguém entendeu. Então, Barbosa, até eu participei do Troca de Passes na terça-feira e o Rafa Rezende explanou algumas coisas que vinham acontecendo nos bastidores lá do Inter na época do Kudê. Eu tinha visto uma entrevista do Kudê há 2 semanas atrás, quando ele falou sobre a necessidade de ter união dentro do Inter pelo clube, né? Que é um ano eleitoral. O ano eleitoral no clube a gente sabe como é que é, né? A gestão que está para sair já não tem tanto carinho com o clube assim, acaba fazendo coisas para sair de bem com a torcida ou talvez para prejudicar a gestão que vai entrar. E eu não estava por dentro, eu não estou por dentro do que aconteceu nos bastidores aí. Eu vi que o Kudê, hoje eu já vi que o Kudê estava negociando com o Celta ainda com contrato com o Inter. É muita coisa que chega até nós, mas a gente não sabe o que é a realidade. Então, eu não gosto de opinar sem ter o conhecimento do que aconteceu. Mas eu achei muito ruim para o futebol brasileiro um treinador que vinha fazendo um trabalho tão bom, que vinha tendo tantos frutos bons, que independente de não ter ganho o Grenal, que Grenal, queira ou não, é um campeonato à parte aí no Rio Grande do Sul, por mais que um clube tenha uma campanha boa, quando você não tem sucesso nos Grenais, isso pesa para treinador, tanto para jogador, mais no meu caso, para centroavante. O cara que não faz gol em Grenal não presta, aquela coisa. E eu lembro quando eu cheguei no Grêmio, a primeira coisa que eu ouvi de um torcedor na rua, tem que fazer gol no Inter, viu? Fazer gol no Inter, você não precisa nem fazer gol o resto do ano, mas faz gol no Inter que... Então tem isso daí, né? E eu achei estranho, né? O Kudê sair da maneira como saiu. Eu acho que deve ter acontecido alguma coisa nos bastidores, porque para largar um trabalho igual ele estava fazendo, da maneira como ele largou. E às vezes entra aquele negócio, o Jorge Jesus largou o Flamengo por causa do Benfica. O Flamengo é maior que o Benfica. O Celta não é maior que o Inter. Não deve ser mesmo. Pela isso, a gente botar a história do Inter e do Celta, para mim o Inter é um clube maior, de mais tradição, porque eu acompanho, mas as condições que ele vai ter lá vai ser muito melhores do que ele tem aqui no Brasil. Mesmo o clube sendo menor, ele vai ter uma estrutura para trabalhar, ele tinha aqui, ele vai ter um suporte, ele vai ter um planejamento, ele vai passar por momentos difíceis e vai ser mantido no clube, não é a cada 2, 3 derrotas, o Kudê está balançando, o Renato está balançando, não sei quem está balançando.
Então, os treinadores no futebol europeu, somente os argentinos, o pessoal que tem uma entrada maior do que os brasileiros no futebol europeu, eles vão sempre optar pelo futebol europeu. Mas eu acho que para o futebol brasileiro foi muito ruim a maneira como o Kudê saiu do Inter. E eu não entendi até agora o que aconteceu, se foi bastidores, se foi realmente só a proposta do Celta, mas eu achei muito ruim para nós que é do meio do futebol. O que chegou de informação aqui, Grafite, foi o seguinte. Primeiro, que a relação dele com o Rodrigo Caetano estava estremecida, estava complicada. Um dava uma entrevista dizendo que a preferência do clube é A, e o outro dava entrevista 2 minutos depois dizendo que não tem como ser A, tem que ser B, porque não tem como contratar. Não existia mais um certo... Uma conexão. Na hora uma conexão na hora de externar uma opinião, porque o profissional, né, e tu sabe disso, o técnico, o diretor de futebol, o gerente de futebol, eles falam em nome do clube, e a partir do momento que não existe conexão, o torcedor mesmo começa a se perguntar. E o Kudê deu uma entrevista e ele foi questionado sobre a proposta com o Celta. Ele disse, não tem nada, não recebi proposta nenhuma, não tem nada acontecendo, segue tudo normal. Saiu da entrevista, tomou uma água, ligou pro presidente e disse assim, tô fora. Como assim, tô fora? O cara acabou... 5 segundos, o cara disse que estava tudo certo. Então, a gente não sabe o que aconteceu na verdade. Outra informação que chegou foi de que ele vai receber menos, né, financeiramente no Celta do que no Internacional. Isso agrava ainda mais, né, a situação. Te imagina, tipo, não foi financeiramente difícil, que né? tirou ele do Colorado. É difícil, né, quando não tem esse sincronismo, essa relação boa, né, entre o dirigente e o treinador, né? Eu acho que o grande mal do dirigente brasileiro, quando traz um treinador europeu, um europeu ou um estrangeiro, é o quê? Ele dá o suporte e dá para o treinador, tipo assim, ó, você é quem manda, você que vai fazer. A gente vê no futebol brasileiro que o treinador europeu, porque o treinador europeu ou o treinador estrangeiro, quando chega no Brasil, ele fala assim, ó, tem que ser do meu jeito, se não for do meu jeito, não dá. Aí o clube, não, você vai comandar, vai ser do seu jeito. E com o treinador brasileiro não é assim. O treinador brasileiro, ele chega, ó, a gente tem assim, 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 mas aqui se decide as coisas conjuntamente. O treinador brasileiro, eu quero esse jogador. Aí o dirigente fala, não, esse jogador não presta para nós, porque tem um histórico de já ter jogado no rival, aquela coisa. O estrangeiro não, o estrangeiro chega, não, vai ser do meu jeito, eu quero assim. E aí os dirigentes brasileiros dão autonomia. Então o treinador estrangeiro, quando chega no Brasil, ele tem as costas largas. Ele, se não der certo ali, se não está satisfeito comigo, eu pego e vou embora. O brasileiro não, o brasileiro até às vezes, não são todos os treinadores brasileiros, eles deixam de implementar a filosofia deles, a metodologia deles, para empregar a metodologia do resultado para se segurar no emprego. Então tem isso, o futebol brasileiro é bem complexo, né? A direção do futebol brasileiro, os dirigentes e os treinadores, eu acho que essa relação tem que ser igual. Eu não acho justo chegar num programa e o pessoal falar, os treinadores estrangeiros estão na ponta de cima do Campeonato Brasileiro, e os brasileiros. E agora a gente rotulou treinador brasileiro. Não existe mais treinador, existe o brasileiro e o estrangeiro. A gente rotulou os treinadores no Brasil, não existe mais o treinador. Porque existe treinador bom estrangeiro e treinador bom brasileiro. Isso aí O Abel é gigantesco, a história do Abel. Ele não vive um momento bom, ele não vive, os últimos trabalhos, não sei, não foram bons. A tragédia pessoal que ele passou foi um baque muito forte para ele. Eu acho que, queira ou não, eu posso até estar falando alguma coisa errada, mas, queira ou não, isso deve influenciar. Eu não consigo ver aquele brilho no olhar que o Abel tinha antes. Aquela coisa... então eu acho que o futebol hoje, para o Abel, ele deve estar trabalhando para não... Porque aí, financeiramente, a gente sabe que ele não precisa, mas o Abel é um cara super vencedor, um cara gigante no futebol, vencedor, e os últimos trabalhos dele não foi bom, o momento dele não é bom. Mas isso não quer dizer que o Abel não presta, que o Luxemburgo não presta, que o Dorival não presta, que o Tite não presta. Eu acho que tem que ter um discernimento de treinadores estrangeiros e brasileiros. Acho que existe treinador bom brasileiro e estrangeiro.
E os dirigentes têm que parar desse negócio de dar autonomia total para o estrangeiro e para o brasileiro limitar as movimentações, limitar o trabalho dele e acabar acontecendo isso que acabou acontecendo com o Cudê no Inter, né? Um problema com o dirigente, com o Rodrigo Caetano, que eu não sei se teve esse problema. Eu conheço o Rodrigo Caetano, é um cara que eu já conversei algumas vezes com ele, é um cara sensacional, tranquilo. Assim, eu não posso falar porque eu não estou por dentro mesmo, Barbosa, mas eu acho muito... se realmente aconteceu isso, eu acho muito ruim para o futebol. Interessante. Irmão, 10 minutos eu quero fazer perguntas rápidas. A primeira, tu acha que o Renato Portaluppi tem o perfil para assumir uma seleção brasileira? E se tu acha que o futebol nacional está ausente, está carente de ídolos? O futebol brasileiro é carente de ídolos, né? O nosso maior ídolo, o Neymar. Eu vejo o Neymar assim como que o Neymar, a gente quer que o Neymar seja o ídolo que a gente vê, que a gente imagina. E o Neymar não tem... não é que ele não liga. O Neymar não quer ser o ídolo, para ele não é importante ele ser o ídolo que a gente quer que ele seja. Então o Brasil está carente de ídolos, né? Os jogadores saem cada vez mais cedo do país, cada vez mais jovens, voltam depois, eles fazem carreiras na Europa. Então a gente não tem mais um jogador, com exceção de goleiro, a gente não tem mais jogadores que se identificam com os clubes. E o Renato, eu acho que ele está trilhando o caminho para ser o treinador. O trabalho que ele vem fazendo no Grêmio é muito bom, mesmo o Renato não sendo aquele perfil de treinador de seleção, que o Renato ainda, queira ou não, a gente vê no Renato um perfil de ex-jogador. O Renato parece que ele o dia a dia com ele é muito bom. Todo mundo que eu ouço que trabalha com o Renato fala que o dia a dia com ele é fantástico, ele é um cara fantástico, que ajuda o jogador, Só que o Renato não passa aquela impressão que ele é um treinador, tipo assim, o Renato é um professor. Ele parece que é um ex-jogador que parou de jogar ontem e que hoje está treinando. E às vezes isso gera uma imagem que o Renato não está preparado para a seleção. E eu acho que ele está se preparando. Eu acho que ele está trilhando esse caminho, ele está fazendo um grande trabalho no Grêmio. Eu acho que se ele sair do Grêmio, eu não vejo ele com identificação com outro clube no Brasil. Lógico, o pessoal fala que ele quase foi para o Flamengo ano passado. Pode ser também um passo na carreira dele, mas acho que depois do Grêmio, acho que o próximo passo do Renato é a seleção brasileira, sim. Não sei se ele tem esse pensamento, ele tem essa vontade, mas para mim acho que ele está trilhando esse caminho. Eu acho que enquanto o Renato não assumir uma seleção brasileira, sempre que tiver uma troca de treinador do Flamengo, ele vai ser cogitado pelo torcedor. Então, que é o que vem fazendo o melhor trabalho junto com o Rogério, vem se destacou muito no Fortaleza, tanto é que está no Flamengo. E o que a gente vem vendo do Grêmio nesses últimos jogos aí, que o Grêmio vem se reencontrando novamente, parecido com aquele time. Lógico que precisa de peças ainda para fortalecer a equipe, de ter uma sequência melhor, né? Uma sequência melhor os jogadores, de manter o nível, mas não deixar cair, levantar, né? Que o Grêmio tem alguns jogadores importantes ainda que não conseguiram ter uma continuação, né? Ter uma sequência de bons jogos. E eu acho que está faltando isso para o Grêmio. E o Grêmio está encontrando um bom caminho. E é difícil ter essa renovação com um treinador que permanece, né? O Renato está desde 2016, né? Normalmente, quando vamos começar um ciclo novo, vamos trazer um novo treinador. E o Grêmio está conseguindo fazer um ciclo novo com o Renato, né? Está conseguindo se reciclar com o Renato. E isso eu acho que é importante para o futebol. Eu acho que a longevidade no futebol é o que semeia grandes resultados. Eu acho que o que aconteceu com o Jesus o ano passado no Brasil foi uma exceção do treinador chegar e já ter o sucesso que ele teve também com o plantel que ele tinha, jogadores de qualidade. A gente está vendo que no Brasil a sequência de trabalhos, a longevidade do treinador é que o sacramenta bons trabalhos e títulos e revelar jogadores e vender jogadores. Sem dúvida alguma. Que bate-papo legal, uma resenha super informal. Cara, me senti muito à vontade, cara. Eu acho que tu tem um sucesso escrito aí
na crônica esportiva, sem dúvida alguma. Seu Edinaldo Batista, Obrigado, grafite, irmão. muito obrigado pela gentileza de bater esse papo com a gente. Uma próxima vinda a Porto Alegre, um churrasco, sinta-se convidado, aquela água gelada, boa, e bater mais um papo, porque é como eu digo, quem cai no futebol não é por acaso, né? E o jornalismo é a mesma coisa. O jornalismo esportivo ninguém te escolhe. Tu escolhe o jornalismo esportivo porque tem uma origem de gostar do futebol, de gostar do esporte, de gostar de tudo. Eu agora estou aí apresentando o Encontro do Esporte do meu amigo João Bosco Vaz, né? E, cara, teve um dia que eu gravei sobre balé, grafite. Olha aí, tá vendo? Tá pulando em outras áreas aí, tá começando a... Legal, pô. Parabéns, pô. Irmão, obrigado pela gentileza e até uma próxima. Eu que agradeço aí o carinho aí, desculpa aí a correria aí, demorar para responder lá no WhatsApp lá, mas é que é correria mesmo, e obrigado aí pelo carinho. Um abraço a todo mundo que participou aí, que mandou mensagens aí, não deu para responder a todos, mas obrigado. E tamo junto, Barbosa. Precisar aí, tem meu zap aí, qualquer coisa dá o grito.